Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Data Insights Cursos, né? Mais uma vez aqui com mais uma aula de Power BI, né? Onde a gente vai estar apresentando mais um pouco dos gráficos aqui disponíveis para vocês. E sem mais enrolação, vamos lá para a tela do Power BI. Chegamos aqui no Power BI, né? Estou trazendo aqui mais alguns gráficos para poder apresentar para vocês verem as possibilidades que a gente tem aí de personalização e de gráficos disponíveis, né? Então aqui a gente tem mais um gráfico disponível. Esse gráfico aqui é o gráfico de cascata, né? Como vocês podem ver, ele se chama de cascata porque ele tem aqui como se fosse ali uma cascata de fato ali e um total ali no final, né? Então trouxe aqui ele com a informação ali dos salários ali nos anos, né? Em comparação aos anos, a soma mesmo dos salários. E aí ele apresenta para mim aqui os valores e me dá aqui o total, né? Quais são as personalizações que eu consigo fazer dentro deste gráfico, né? As opções que eu tenho aqui de inclusão nele é a categoria, a divisão e o eixo Y, né? Como eu tinha comentado com vocês, o eixo Y normalmente é a informação dos valores, né? A divisão é se eu quiser dividir essa informação aqui por outros campos, isso aí como se fosse uma legenda ou algo do tipo, né? Por exemplo, aqui o tamanho da legenda ou o tamanho da empresa, aí eu consigo colocar aqui e ele faz essa divisão das informações pela legenda que eu inseri, que é justamente aqui o tamanho da empresa, né? Como não é o caso, não tenho interesse em estar fazendo esse tipo de visualização, vou deixar dessa forma para mostrar para vocês. Como no gráfico da aula anterior, né? Se vocês não tiverem assistido, eu aconselho que vão assistir lá para depois virem para essa aula, porque vai ter muito conteúdo aqui que eu vou passar um pouco mais rápido, né? Até porque eu já contextualizei na aula anterior e vou tentar trazer ali só mais os pontos diferentes que a gente tem entre os gráficos, né? Então, basicamente, aqui a gente tem a configuração do eixo X, onde a gente já viu ali no gráfico de linhas, barras e colunas, por padrão ali, são praticamente idênticos, né? É, Aqui o que eu queria como eu falei, é praticamente a mesma coisa, né? Onde consigo configurar valores, que são as informações que tem no eixo, que seria essas informações aqui. Consigo configurar o título, né? Que é esse nomezinho aqui. Posso deixar visual ou não, dependendo da minha necessidade. E o eixo Y da mesma forma, né? Valores, títulos, e aí eu consigo configurar aqui o valor da faixa também que eu quero visualizar. Legenda, né? Que é justamente esse aumentar, diminuir total. Essa visualização, elas por padrão fica isso, porque eu posso ter números. O que é interessante desse gráfico, né, que eu não pude trazer um pouco para vocês, que eu não tenho números negativos, né, mas se eu tivesse números negativos, eu ia conseguir visualizar, por exemplo, ali um gráfico de caixa, ele se encaixa um pouco melhor, porque ele vai mostrar onde caiu, onde subiu e aí vai, né? É, E aí eu consigo definir aqui um título se tiver, e aí vai, né? Deixar visual ou não também a legenda. Linhas de grades, né, que é justamente essas linhas pontilhadas que estão aparecendo aqui, eu posso deixar visual ou não, né? Se eu quiser deixar sem, posso deixar sem. Posso deixar ela mais escura também, mudando aqui a cor, né? E aí ela vai ficar mais interessante ali. Consigo definir como é que eu quero, se eu quero ela sólida, se eu quero tracejada como estava, pontilhada. E eu consigo personalizar também ali, definindo qual é o pontilhamento que eu quero fazer ali de cada informação, né? Então vamos voltar aqui para o padrão. Então o cinzazinho mais escuro, né? Pronto. Colunas, né? É justamente onde eu consigo configurar ali as cores dos meus eixos, né? Então, por exemplo, se a informação for para positiva, ela vai ficar essa cor verdezinha. Se ela for negativa, vai ficar vermelha. Se for uma outra informação, ela vai ficar aqui amarela, né? E o percentual total eu posso deixar visível, inclusive, ou não, né? E mudar a cor também da forma que eu quiser. E configurar os espaçamentos ali entre as colunas também, se for do meu interesse. Tá? E aí ela fica um pouco maior ou menor do espaçamento aí entre as informações. Se eu quiser deixar sem espaçamento, elas ficam totalmente coladas ali, como vocês podem estar visualizando, né? Deixa eu 10 aqui. Rótulos de dados é justamente para visualizar as informações, né? E eu consigo configurar com uma outra, né? Consigo definir aqui a posição, se eu quero ver ela horizontal ou vertical. Eu posso definir onde é que eu quero visualizar essas informações, né? é, Configurar fontes, né, e o tamanho, adicionar tela de fundo ou não ali para
para minha visualização, configurando aí transparência e a cor da tela de fundo que eu quero visualizar. E adicionar até um plano de fundo ali para o meu gráfico ali, onde eu posso deixar ali um logo, ou algo do tipo, por exemplo, para o usuário visualizar. Aí ele fica esse logo aqui e ele consegue visualizar ali pelas costas do gráfico, né? Então, basicamente, essas são as configurações que eu tenho do gráfico de cascata. Eu trouxe aqui para vocês também um gráfico de mapa, né, que é este gráfico aqui. Esse gráfico de mapa eu consigo personalizar ele de algumas formas, né? O que é que ele me pede? Ele me pede uma localização. Essa localização ela pode ser de forma de texto, né? O nome do país, por exemplo. Eu posso trazer aqui, ele consegue entender. Se eu não tiver latitude e longitude, que é a melhor opção e forma de usar esse gráfico, que foi o que eu estou usando aqui, né? Eu estou usando a latitude e a longitude do local ali de trabalho das informações que eu tenho, né? Se eu não tivesse, eu poderia adicionar sim só a localização sem a latitude e a longitude, né? Não ficaria tão assertivo, mas ele conseguia me trazer ali uma informação aproximada de onde é que está se referindo aquela informação. Consigo então adicionar uma legenda, então ele vai dimensionar as informações de acordo com a legenda que eu colocar. Opa, ó, então ele vai mudar a cor ali. Tenho muitas opções aqui. Eu vou mudar botar o tamanho da empresa. Pronto. Então ele vai tentar ali dividir as informações. Ó, se eu der um zoom aqui com o scroller do mouse, eu consigo ver que ele tem ali um pequeno azulzinho escuro, que é representando ali grandes empresas aqui nos Estados Unidos, por exemplo. E talvez se eu for aqui para outros países aqui, eu também consigo ver, ó. Tá quase insignificante, mas eu consigo ver aqui a informaçãozinha de empresas pequenas aqui em Andorra. E aí vai, né? É, Como as minhas informações elas estão muito misturadas nos países em geral, acaba que fica um pouco difícil até de visualizar, mas eu também consigo fazer essa visualização ali. E aí o tamanho da bolha, ela está representando ali a representatividade ali do meu salário, né? Que é justamente aqui a opção, ó, soma do salário. Posso mudar aqui para média, talvez que a média fique um pouco mais assertivo, né? Ficou um pouco mais visual ali o tamanho das bolhas, mas depende, vai muito do cenário do que você precisa apresentar ali, né, para o usuário, né? Então, as configurações que eu tenho de mapa é onde eu consigo ver o tipo de mapa que eu quero, né? Aqui por padrão fica o rodoviário, mas eu posso mudar para um de escala de cinza, para um claro, para um escuro, né? Para um aéreo, onde eu consigo meio que visualizar, né? Consigo deixar a opção de mostrar rótulos ou não, que ele vai dar o nome ali dos países, né, dos continentes, aí vai. E aí, dependendo da situação, você pode estar mudando ali de acordo com o que você quer. E aqui a gente consegue ver alguns botões, né? Por exemplo, o botão de zoom eu posso ativar, aí vai ficar aqui o mais e o menos. O botão de laço que eu posso ativar aqui, ó, clicar nele e selecionar qual é a área que eu quero visualizar, automaticamente ele vai filtrar todo o meu gráfico para aquela área que eu selecionei aqui, né? Então, se eu selecionar de novo e clicar aqui em algum botão fora, ele para de configurar e aqui eu consigo configurar qual é o meu padrão. Por exemplo, deixar português aqui do Brasil, né, por padrão. A legenda é justamente as informações que aparecem aqui. Aí eu consigo personalizar o local onde eu quero definir ela, né, qual a posição. Quero manter título ou não. As configurações aqui de fonte, de tamanho de texto, né? As bolhas é justamente para configurar. Eu posso definir aqui um tamanho para aumentar o tamanho dela se eu tiver interesse, né? Para deixar bem visível. Que é o caso daquela lá que estava muito pequena, eu posso personalizar para ela ficar um pouco maior, né? Então eu consigo fazer essa mexida para poder facilitar ali para mim e mudar até as cores ali das legendas se for do meu interesse, né? Rótulos de categoria. É justamente as informações que estão dentro dos gráficos, e aí eu consigo estar personalizando ela, o tamanho, a tela de fundo, se for do meu interesse. Nesse caso, eu quero ver a representatividade só pelo tamanho da bolha mesmo. E se eu quiser ver, eu tenho uma dica de ferramenta aqui para ver no o valor em si da média salarial ali daquele local, né?
Então, essas são as configurações que eu tenho aqui de um gráfico, né? Do gráfico de mapas, né? Eu tenho três possibilidades de gráfico. Eu tenho um mapa padrão, eu tenho um mapa cronológico e um mapa do Azure. Normalmente é só visual que muda, né? Mas no geral eu consigo usar eles praticamente da mesma forma, né? Então, posso botar aqui a latitude, ele não entendeu aqui a longitude e a média salarial. Pronto, entrando aqui então aqui na soma no gráfico de dispersão, né? A gente tem um gráfico de dispersão onde eu fiz aqui a média dos salários, é a soma do salário, que é para poder fazer a dispersão entre, né? E os trabalhos, né? Todos os tipos de trabalhos que eu tenho, né? Ali eu consigo estar visualmente vendo a dispersão entre eles salarialmente, né? Entre a soma e a média de cada trabalho. E aí eu consigo visualizar que ele ficou muito aglomerado, porque pelo que eu estou avaliando, tem muito salário ali que é próximo ali da média salarial, por isso que ele ficou muito agrupado e alguns estão um pouco fora da curva, podemos assim dizer, né? Esse gráfico serve justamente para isso, para eu poder avaliar a dispersão de uma informação contra outra, né? Então, o objetivo dele é esse. E aí eu tenho umas configurações de eixo X, que a gente já viu, eixo Y, linhas de grade, que a gente também já viu, controle deslizante também, que a gente já viu, para poder visualizar ali com mais detalhe as informações ali menores, por exemplo, né? De ambos os lados, né? A gente consegue fazer essa visualização. Marcadores também eu consigo visualizar, que é justamente as bolinhas, né? Consigo definir aqui outros tipos de marcadores, não quero ver com bolinha, quero ver com X, quero ver com um triângulo, e aí vai, do jeito que eu achar mais interessante aqui, né? Rótulo de categoria, que é para visualizar a informação que está sendo atrelada ali, né? E plano de fundo também, que a gente já viu também no outro gráfico, consegui inserir um plano de fundo ali no meu gráfico, né? Basicamente, essas configurações, né? Entrando aqui e descendo aqui um pouco, a gente tem o cartão, né? O cartão, ele simplesmente serve para me mostrar um número bruto para o usuário, né? Como vocês podem ver, ele está me mostrando aqui a soma salarial geral de todo o gráfico. E aí eu tenho algumas opções, que é o rótulo de categoria, que é a informação que eu inseri, né? Que é justamente o nome que está atrelado aqui, ó, soma de salário. Eu consigo configurar em fonte, né? E tamanho, cores também, e os valores que está sendo apresentado aqui, né? Eu consigo ver aqui a unidade, configurar a fonte também, tamanho, cores, e aí vai. Consigo definir a unidade aqui, se eu quero visualizar ele no geral, ele vai me mostrar para mim no geral. Se eu quero visualizar ele aqui como milhares, como milhão, ou como bilhão, ou até como trilhão, ou automático, ele vai se adequar ao valor mais próximo ali que tiver da informação apresentada, né? E aí eu consigo definir casas decimais se eu quero visualizar, quebra de texto e espaçamento aí de rótulos de dados, né? Basicamente, essas são as configurações. Eu tenho a opção aqui de cartão múltiplo, né? Que é aqui, ó, tem um cartão e o cartão de linha múltipla. Qual é a diferença? A diferença é que eu consigo visualizar várias informações em um único campo, né? Como vocês podem ver, eu tenho a soma salarial, a média salarial e a mediana salarial ali do usuário. Dependendo de como ele esteja, ele vai ficar assim de forma horizontal ou dependendo do tamanho que você alocar, ele vai ficar assim de forma vertical, né? E aí, quais são as configurações que eu tenho, né? Configurações de texto, né? De formatação, onde eu consigo formatar ali como eu quero visualizar, tamanho, cores e aí vai. Rótulos de categoria, que é justamente as informações que estão atreladas a eles ali, né? O que é aquela informação, que é o que eu inseri aqui, né? Inclusive, eu consigo personalizar aqui, tá, gente? Ah, tá soma de salário, mas eu não queria que ficasse soma de salário. Queria que ficasse outra coisa, né? Então, eu posso clicar aqui nele com um duplo clique, né? E aí ele vai ter a opção de eu estar personalizando, né? Eu posso mudar, só salários totais, né? Eu consigo personalizar e fazer aí do jeito que eu achar mais interessante, né? É, E aí eu consigo deixar visual ou não essa informação e personalizar cor, fonte, entre outras informações aqui. E os cartões é justamente algumas possibilidades que eu tenho, né? Como adicionar título.
deixar aqui uma bordinha ao redor das informações, ó, como vocês podem ver, ficou um quadradinho, e aí eu consigo definir até a cor desse quadradinho, aí, o tamanho, o preenchimento, né, cor de tela de fundo, se eu quiser deixar uma cor de tela de fundo, eu consigo personalizar isso aí. Se eu quero deixar essa barrazinha de destaque aqui, eu posso configurar ela como cor e largura também, e aí vai. Tem essas opções também de personalização se for do meu interesse, né? Então, esse é o nosso gráfico de cartão de linhas múltiplas, né? Abaixo dele eu tenho um gráfico de KPI, né? Que seria esse aqui, ó. Para como é que ele funciona? Ele pede uma informação, um eixo para fazer a tendência e o destino, né? Eu botei a média salarial, o tipo de emprego como tendência e a mediana salarial como destino. Então, como que ele está dizendo? A minha média salarial é esse valor, né, de cada tipo de emprego. E a minha meta, que é a minha mediana, ela é 147 mil, ou seja, eu estou atingindo 10% a mais do valor da minha média, né? Então, se fosse ao contrário aqui, deixa eu tentar inverter aqui a ideia, botar mediana aqui e aqui eu vou mudar para média. Ele já vai ficar ao contrário, né? Ele vai dizer que eu não estou atingindo ali aquela minha meta e é justamente para isso que serve esse meu gráfico, para poder a gente estipular uma meta ali de uma tendência e a gente ver se a gente está atingindo ou não. Então ela está dizendo que eu tenho 147 mil, que é o meu valor mediano, e minha meta é a média dos meus salários, né? E que é 163 mil. E está faltando aí 9% para atingir a minha meta. Quais são as configurações dela, né? Valor do balão, né? A informação que está aqui, eu consigo definir aqui a centralização da informação, onde é que eu quero deixar. Se eu quero exibir a informação automática lá também, como a gente viu no cartão, ou se eu quero deixar ela com algum abreviamento aqui, né? Eu posso deixar nenhum e mudar aqui as casas decimais para não aparecer casas, ou até colocar mais casas decimais se for do meu interesse, né? E aí vai, ou deixar assim, sem nada, que ela vai ficar automático, né? E vai fonte, né? Tamanho, fonte de texto, aí vai. Ícones, né? São as informações que ela está mostrando aqui, tipo um avisozinho, né? Quando tá positivo, ela fica tipo um okzinho, e quando não tá, ela dá essa interrogação aqui de atenção. Eu consigo também aumentar aqui o tamanho dela para ficar mais visual, né? Vamos mostrar aqui, ó. Daqui para média de novo, aqui para mediana, e aí ele vai ficar o verdezinho dizendo que eu estou atingindo ali a informação, batendo ali o valor. Eixo de tendência é justamente a explicação de como é que eu quero, né? A cor neutra é tipo assim, uma cor que está próxima ali do resultado geral, pode ser, né? A cor incorreta é o que não está atingindo, a cor correta é a que está atingindo, e aí eu consigo definir a transparência ou não. Se tu ver aqui no fundo, ele está me dando a informação ali da tendência também. E aí o rótulo de destino aí eu posso deixar ativo ou não, que é justamente a informação da minha meta, né? E aí eu consigo definir aqui se eu quero visualizar o percentual, se eu quero visualizar essa informação ou não, né? Data, né? Isso aqui, se eu quiser inserir um período, né? Eu consigo definir aqui, né? Qual a informação que eu estou mostrando? É justamente a legenda que eu inseri, que seria o tipo de emprego. Ele está me mostrando aqui as informações do tempo integral, por exemplo. E aí eu posso deixar visual ou não e configurar as fontes aqui dele. Então é isso que a gente consegue, com isso a gente consegue configurar aqui um gráfico de KPI. Como ele, a gente também tem um gráfico aqui, que é o gráfico de velocímetro, né? Este tipo de gráfico aqui, ó, que ele chama de indicador. Justamente ele me dá aqui um painelzinho para eu visualizar até onde eu posso estar preenchendo. Eu consigo visualizar um eixo inicial e um eixo final que é personalizável. Eu consigo definir um valor mínimo e um valor máximo. E eu consigo definir um valor de destino, né? Um valor de meta. Consigo também inserir aqui, ó, nas configurações, valor mínimo ou valor máximo. Se for interesse, ele vai aparecer outras barrinhas dessa me dizendo valor mínimo e valor máximo, e aí vai. Eixo medidor é justamente para eu definir, né, se eu quero um valor máximo, por exemplo, se o meu valor máximo for 170 mil, é, ele já vai mostrar ali para mim que o valor máximo é 170 mil e vai dizer até quando eu preenchi ali o total, né? É, as cores, né? Eu consigo personalizar as cores, tanto do preenchimento aqui
como do rótulo de destino, eu consigo personalizar. Rótulos de dados, se eu quero visualizar as informações aqui, ó, dos eixos, né? Eu consigo personalizar eles também e definir se eu quero ver as unidades ou não, né? E aí vai. Rótulo de destino, né? E aí eu consigo configurar ele também, deixar visual ou não, né? E o valor do balão, que é justamente a informação que está aqui no centro, eu consigo configurar as fontes também, como as demais informações. Basicamente, essas possibilidades que eu tenho dentro do gráfico de indicador, né? Conhecido também como um gráfico de velocímetro. E aqui a gente tem o gráfico Tree Map, né? Normalmente ele funciona para poder apresentar todas as minhas possibilidades ali de algum tipo de indicador, né? Aqui eu coloquei, por exemplo, os países, né, das companhias, né, dos locais, na verdade, onde o pessoal trabalha desses cargos que foram feita essa pesquisa. E aí eu consigo colocar aqui a categoria e o valor que eu quero. E se eu quero explicar por detalhes, eu também consigo colocar como o tamanho da empresa. E aí ele vai reparticionar ali cada informação ainda mais ainda, né? Aqui eu consigo adicionar legenda, onde eu consigo ver todas as minhas opções, né? Esse gráfico ele é bem interessante para mostrar um top, né? Fazer um top 10, um top ou um inferior, né? Fazer os piores e aí apresentar nesse gráfico quem são os melhores ou os piores é, países, por exemplo, né? Na média salarial da área de dados, por exemplo, esse cenário, ou outros tipos de informação. Aqui eu tenho como configurar todas as cores do país, eu tenho muita opção aqui, né? Aqui eu também consigo usar ele como se fosse um mapa de calor. Como? Formatando condicionalmente as cores pelo salário. Ele vai ficar com mais escura para o maior e ficar menor para o menor. Mas aqui eu já consigo ter essa disparidade pelo tamanho do bloco, né? O bloco maior representa ali a maior média salarial e os blocos menores representam a minha menor média salarial. Eu consigo visualizar também dessa forma, né? E eu consigo ver aqui como é que eu quero ver, né? Se eu quero ver de forma quadrificada, binário, né? Alternando entre colunas. E aí tem essas possibilidades, né? Eu consigo ativar rótulo de dados, assim eu consigo visualizar a informação em cada quadradinho, né? E o rótulo de categoria, que é justamente o nome do país que eu inseri, né? É ideal usar esse gráfico aqui com uma quantidade menor. Eu coloquei um gráfico aqui de país para vocês verem que tenho essa possibilidade de fazer também, mas é mais interessante eu utilizar com menos informações para não ficar tão poluído, né? Então seria interessante aqui eu colocar com informação que eu tenho menor, ou se eu colocar com grandes informações, né? Eu fazer uma filtragem ali que a gente vai falar um pouco mais a fundo, né? E fazer um top 10, né? Ou usar ele como um mapa de calor ali, alterando ali o gráfico para ele ficar mais visual, né? Mais interessante ali também. Então, basicamente é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenham gostado desta aula. Desejo aí ótimos estudos. Não se esqueçam aí de se inscrever, de curtir, de compartilhar aí com os colegas, né? Comentar também, caso tenha alguma dúvida, podem comentar, que aí eu trago aí na próxima aula esse comentário aí, a resposta deste comentário, tá bom? Agradeço aí a participação de todos e desejo aí ótimos estudos. Tchau, tchau.